Daqui temos alguns propulsores mandibulares. Vamos explicar a respeito sobre a diferença entre esses propulsores mandibulares dentro de um conceito aqui de ortopedia, né? Mecânica e ortopedia funcional. E esses propulsores mandibulares é interessante porque, veja bem, se você tem um paciente classe 2, divisão 1, com uma protrusão maxilar muito grande, uma retrusão mandibular grande também, tá? Que precisa de expansão das arcadas. E normalmente esses pacientes não colaboram muito com aparelhos removíveis, ortopédicos, funcionais. Então, por que não a gente não começa aos poucos com esses pacientes, né? Fazendo a expansão da maxila e um avanço mandibular com algum tipo de dispositivo que possa ser escamoteável, né? Transitório, para o paciente ir acostumando com a ideia de avançar a mandíbula. Então, olha só, aqui nós temos aqui uma barra expander, que vai fazer uma expansão dentoalveolar superior. E nós temos um propulsor mandibular escamoteável, que pode ser ajustado através das alças, que pode ir avançando a mandíbula progressivamente. O paciente coloca isso aqui e tira todos os dias, coloca para praticar esporte, tira para praticar esportes, para alimentar. Então, olha que bacana. Esse aqui é um propulsor mandibular, ele tem esse sensor que toca na mucosa, que toca nos dentes e toca na mucosa. Se tocar só nos dentes, ia vestibularizar esses incisivos inferiores aqui. Então, como a nossa ideia é avançar a mandíbula, eu preciso que toque nessa mucosa, que é a mesma proposta do propulsor do regulador de função aqui de Frankel, tá? Que é o RF1. E ele toca na mucosa e as molas lá tocam nos dentes. Então, esse toque na mucosa é para ter esse despertador, que o paciente não pode voltar a mandíbula contra o propulsor, porque está tocando aqui na questão da mucosa e vai gerar um desconforto para o paciente, tá? Não vai fazer essa força de retroagir a mandíbula contra o propulsor, porque vai gerar essa pressão e ele vai sentir desconforto, então não vai deixar gerar essa inclinação dos incisivos. Então, olha que legal. Quando a gente pede para o paciente fechar a boca, ele vai bater aqui e vai projetar a mandíbula para frente. E essa sobremordida que o paciente tem vai acabar corrigindo, porque vai instruir os dentes inferiores e posteriores, acaba que corrige também esse problema. Eu posso ir ajustando essas alças com um alicate, eu vou abrindo as alças e vou fazendo avanços progressivos, né, enquanto está acontecendo a expansão da maxila. E o paciente pode remover. Então, isso aqui para um paciente que é um braquicefálico, sobremordida, bacana, a gente libera a oclusal, tem essa compensação vertical aqui, né, que vai corrigir essa sobremordida. Para os pacientes de perfil alto, né, dólico-cefálico, nós entramos na filosofia do disjuntor de McNamara. McNamara, esse acrílico oclusal, ele não foi concebido por James McNamara para liberar a oclusal, escorregar, né, ter mais um efeito transversal livre. Não, foi para restringir o crescimento vertical, esse acrílico. Quando o paciente morde aqui em cima, ele restringe o crescimento vertical do paciente. E também para fazer uma expansão, né, para aumentar o perímetro transversal sem tanta inclinação das coroas, porque ele encapsula isso daqui tudo. Então, veja bem, você tem aí uma inclinação dentária, vai abrir a mordida. Então, para inibir o paciente que tem o perfil vertical alterado, se você inclinar muito coroa, vai abrir mais, o perfil vertical dele vai alterar mais, né? Porque as coroas vão inclinar suas cúspides palatinas para vestibular e o perfil vertical do paciente vai piorar. Então, esse bloco de acrílico que foi feito é para o paciente mastigar aqui em cima e fazer com que, através dessa mastigação sobre esse plano oclusal, restringe o crescimento vertical e restringe os efeitos colaterais de inclinação dessas coroas quando você tem aqui uma ordem de expansão transversal. Então, para isso que existe essa recobertura oclusal no disjuntor de Irax,
que foi concebido o nome de disjuntor de McNamara, e não é para deslizar. Muitas pessoas falam, tá uma mordida cruzada posterior, vamos usar o McNamara. Não é. É para restringir o crescimento vertical e os efeitos colaterais de inclinação da coroa. Então, eu vou imobilizar tudo e vou usar isso. Então, quando eu tenho um paciente que tem perfil vertical alterado, eu não posso usar esse sistema propulsor. Eu tenho que fazer um recobrimento oclusal inibindo, né, o crescimento vertical do paciente. E eu uso esse propulsor aqui, encaixado aqui da mesma forma, que pode ser ativado da mesma forma, só que ele tem ele vai vestir a face incisal dos incisivos, e o paciente, quando avançar a mandíbula, ele vai vestir, mas o sistema por dentro é a mesma coisa, tem esse sensor que toca na mucosa, e aí a gente vai ter esse efeito aí. Olha só, eu vou incluir os modelos aqui para você entender. Olha só, um paciente que tem uma classe 2, divisão 1, não tem tanta sobremordida, o outro caso de braquicefálico tinha mais sobremordida. E quando a gente simula o avanço da mandíbula, olha que a maxila cruza em relação à mandíbula. Então eu vou ter aqui uma expansão superior e o avanço da mandíbula ao mesmo tempo. Eu vou acostumando o paciente com esse propulsor aqui, porque quando eu for trocar esse aparelho para a segunda fase, que é um aparelho funcional, tipo Frankel, que é um aparelho de eleição para esse caso, né, um dólicocefálico, um braquicefálico, eu vou usar mais no braquicefálico. Por quê? Frankel, primeiro, ele quer corrigir as interferências musculares, com todos esses escudos altos aqui. Lembrando que esse aparelho de Frankel só é um Frankel, só um regulador de função muscular se ele for alto assim. Então, no meu livro lá, o Ortopedia e seus dispositivos, os melhores dispositivos ortopédicos funcionais, explica muito bem o motivo disso daqui ter que ser alto. A moldagem tem que ser muito funcional para que esse escudo entre e afaste a cápsula perióstea, tá vendo esse alívio que tem aqui dentro? Para maxila expandir. Então, se o escudo entra lá dentro e entra lá na prega do músculo e afasta o músculo, a maxila ela vai desenvolver um crescimento natural no sentido transversal. Olha que por dentro a gente não tem nada quando é comparado a um aparelho Bionator, um Clement, um Binler. É tudo livre de acrílica, mais confortável para o paciente. Isso aqui vai vestir no vestíbulo aqui, orofacial. Tá? Então, inicialmente, Frankel não quer o avanço mandibular. Frankel quer regular toda a função muscular do orbicular inferior. Ele entra bem justo aqui, né, na parte inferior. Não é o nip bumper. Então, inicialmente, Frankel quer isso. Quer regular a função muscular para depois ele avançar a mandíbula do paciente por intermédio desse conjunto propulsor inferior, que vai separar aqui da parte inferior do escudo. Olha só. Você entra com a espátula aqui, a gente afasta, vai avançar a mandíbula do paciente progressivamente, vai avançando a mandíbula do paciente, jogando essa peça toda para a vestibular, olha só. E depois a gente coloca acrílico aqui, para esse aqui não voltar. Então vai avançando progressivamente. E vamos trabalhando muscularmente e com o avanço. Então esse dispositivo de Frankel é um dispositivo que vai envolver todo o complexo aqui orofacial, aqui essa parte que vai ficar entre o músculo bucinador, preso aqui, entre o orbicular, e ele tem o propulsor mandibular aqui. Então eu consigo expansão transversal das arcadas, porque eu vou tirar a pressão do músculo bucinador e vou afastar a cápsula perióstea. Então eu entro com isso aqui bem fundo para afastar. Se esse escudo ele for cortado aqui, ele já perdeu essa função, porque não está afastando a cápsula perióstea. Por isso que tem que ter a moldagem funcional, que copia bem o fundo do vestíbulo. Tem os entalhes que são feitos com broca. Lá no livro tem a parte operacional clínica, que você entende perfeitamente isso. Tem a parte que ensina também essa parte aqui do avanço mandibular, com os exercícios de selamento labial, a ativação desse arco para diminuir o overjet aqui. Essa técnica de Frankel, que trabalha, né, no complexo orofacial, e que regula as funções, as interferências musculares, né? É muito bacana. É uma técnica de ortopedia funcional totalmente diferente de tudo já visto já. Então, vale a pena você estudar a técnica de Frankel no livro.
está muito completo. Esse livro, esse capítulo dos aparelhos ortopédicos funcionais da filosofia de Frankl foi escrito pelo discípulo número 1 de Frankl na Alemanha. Hoje, o discípulo número 1, que é o Chris Kobel, ele é o ex-técnico de laboratório do Frankl, que virou dentista há anos, né? E ele é o principal difusor da técnica de Frankl no mundo hoje. Antes dele era a filha do Frankl, que está aposentada hoje, e ele assumiu o lugar da filha do Frankl depois da morte do Frankl. Então, esse capítulo está muito rico de informação genuína. Então, o livro ele chama Os Melhores Dispositivos Ortopédicos Funcionais, mostra todos os modelos de Frankl, que tem lá as variações para classe 2, para classe 3, né? A parte operacional todinha, casuística maravilhosa também, dos casos clínicos tratados, com algumas modificações dos aparelhos. E também a parte laboratorial passo a passo na íntegra. Então, a filosofia de Frankl é formidável. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Tendo esse livro em mãos, vocês vão aí aproveitar bastante para conhecer mais sobre essa filosofia.